Teve notícia ruim, mas agora vai ser boas novas, né? Em nome de Jesus. Isaías, capítulo 38. Vamos ler a partir do verso de número 15. Assim está escrito na palavra de Deus: que direi, como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e fazei-me viver. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Amém? Tome o seu assento, fique à vontade. Meus irmãos, nós estamos tratando, nesse mês em específico, sobre cura. E nós entendemos que o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não muda. Pelo contrário, ele sempre vai permanecer o mesmo. E em alguns casos nós vemos que a graça de Deus, ela nos sustenta. Em todos os casos, na verdade, a graça de Deus nos sustenta. Mas precisamos entender que em alguns momentos precisa de uma ação humana, não para ajudar a Deus. Só que nós precisamos entender que Deus, ele não é um robô, não é uma receita. A oração que eu faço, que pode dar certo para mim, se você fizer, não tem nenhuma garantia que pode ser que aconteça algo certo. Por isso que nós entendemos que Deus, ele trabalha por meio de relacionamento. Deus, ele sempre vai vir ao nosso encontro quando nós vamos ao encontro com ele. O texto em que nós lemos está falando sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando após adoecer, ele recebe a cura da parte de Deus. Antes de nós entrarmos nos méritos da cura que Deus deu a ele, precisamos entender o contexto em que ele estava inserido. Por exemplo, nós entendemos que o povo de Israel era um povo que vivia oscilações espirituais. Se um rei vinha e fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor, Israel fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Israel levantava ídolos, levantava templos de adoração a deuses estranhos, e depois vinha-se um rei bom, e aí Israel derrubava os reis, derrubava os templos, derrubava as estátuas, e assim voltava com aquele fogo. Só que aí era só esse rei morrer e nascer outro, que Israel voltava à sua queda. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em oscilações. Nós entendemos, Romanos 12, que o culto, ele é racional. Nem sempre pode ser que a gente vai sentir o arrepio. Está frio lá fora. Se eu arrancar o meu terno e ir lá para fora eu vou sentir arrepio, não é Deus que está falando comigo? Só que eu entendo que quando a Bíblia está aberta é a boca de Deus. Então aí cabe a racionalidade. E nós vemos que Ezequias, ele foi uma pessoa que foi racional nas suas escolhas. Por quê? Porque Ezequias, ele é filho de Acais. Acais foi um rei ruim. Fez tudo de mal aos olhos do Senhor. A Bíblia, ela nos mostra que sempre que o povo, ele estava bom, ele fazia a Páscoa do Senhor. E os irmãos conhecem a história. Quando Moisés, ele está libertando o povo por intermédio de Deus, ou melhor, Deus libertando o povo por intermédio de Moisés, nós vemos que uma daquelas pragas foi a morte dos primogênitos, e então foi instaurada a Páscoa. A Páscoa era o sinal que o relacionamento dos homens com Deus estava sadio. Nada mais é do que a Santa Ceia para a igreja. É o sinal
em que o povo está sadio espiritualmente, mas quando o povo ele saía de perto de Deus, a primeira coisa que eles faziam, tiravam a aliança. Não participavam mais da Páscoa. E esse aqui era o contexto que o reino de Israel passava quando Acais estava vivendo. Um povo sem aliança. Um povo que há muito tempo não fazia o sacrifício de holocausto. Um povo que há muito tempo já tinha deixado o altar se apagar. E os irmãos sabem que esse verso sempre arde no nosso peito. Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Só que o povo já tinha deixado apagar há muito tempo. E nós vemos que nos nossos dias não é diferente. As pessoas têm 24 horas por dia e pensam e sentem que parece que essas 24 horas passou rápido demais e não fez nada. Elas têm os seus afazeres, têm tudo para ser feito, só que quando está acontecendo alguma coisa de ruim, a primeira coisa que elas fazem é tirar a aliança, é parar de buscar a Deus, é tirar a importância que é ter essa aliança com Deus. O povo estava dessa mesma forma, eles perderam a pior coisa que poderiam perder, que era a aliança com o Senhor. Só que tem um detalhe, Deus ele nunca deixa a aliança com o povo fracassada. Ele sempre vai levantar alguém para trazer novamente uma reforma para o povo retornar para o altar novamente. Nós precisamos entender que em alguns momentos, como eu falei, tudo é mérito de Deus, nada é mérito nosso. Por natureza o ser humano é ruim. Entretanto, nós entendemos que quando Deus ele quer fazer alguma coisa, também cabe a nós que estamos aqui nesta noite, provocarmos algo diante de Deus para que as coisas comecem a acontecer. Tem gente que não acredita mais no peso, que existe uma aliança. Acais ele não acreditava mais nessa aliança até o momento que Ezequias assume o trono. O Ezequias que lemos aqui nesta noite. A primeira coisa que Ezequias faz quando ele assume o trono, ele poderia fazer um novo templo para ele, como Herodes fez mais à frente. Ele poderia fazer um novo trono a ele, para ele se assentar e ali ter toda a honra e toda a glória que um rei daqueles dias poderia fazer. Mas uma coisa ele entendeu, é que o povo estava precisando de algo que dinheiro não podia comprar. O povo estava precisando de algo que relacionamentos com os homens não poderia comprar. O povo estava precisando de algo que os reis passados se esqueceram de colocar como importância diante do povo, que era novamente a aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. O problema de muitas pessoas, quando estão buscando a Deus, quando estão clamando a Deus, é porque elas dão importância no pedido e se esquece que a importância não é no pedido que fazemos, mas é a quem nós estamos fazendo o pedido. Vocês sabem disso nessa noite, conhecem muito bem. É aquela pobre viúva, aquela pobre mulher quando vai lançar a oferta diante de todos aqueles homens. Muitos vinham com ofertas grandes e Jesus olhando e sabendo que cada um estava dando pouco diante dos homens. Aí chega a mulher com 2 moedinhas apenas, e quando ela lança, Jesus falou, ela sim conseguiu entregar a melhor oferta porque deu tudo que ela tinha. Sabe o que é isso, meus irmãos? É entender que a importância é não no que estamos fazendo, mas a quem nós estamos fazendo. Você crê nisso nessa noite que eu prego para você? Você crê nisso nessa noite? A importância não é no pedido que nós fazemos, mas é quem que recebe a nossa petição. A importância não é qual palavra usar na oração. O próprio fariseu e o publicano, Jesus mostra isso para os homens. O fariseu orando e o publicano também. O fariseu com grandes palavras dizendo, eu entrego dízimo, as minhas ofertas são boas, eu sou bom e faço isso. E Jesus olhando e vendo que aquele homem estava orando errado, até o momento que o publicano aparece, e ele com a cabeça baixa
dizendo: eu não sou digno nem de olhar para o céu, mas Senhor, ser propício a mim. Essa palavra ser propício a mim é um link lá no Antigo Testamento, quando o sangue vinha descendo na tampa do propiciatório para limpar todo tipo de pecado e toda amarra de Satanás. O que aquele homem está dizendo é olhando para Deus e dizendo: Senhor, olha para mim como o Senhor olhava para o sangue na tampa do propiciatório e tira o meu pecado, e tira toda a minha angústia. É isso que precisa entender para quem nós estamos fazendo o pedido. E Ezequias entendeu isso e montou justamente, novamente, uma aliança com o Senhor. E a primeira coisa que ele faz é justamente instaurar novamente a aliança que o povo perdeu. Quando ele faz isso, ele chama os levitas, chama os sacerdotes. Isso aparece no texto 2 Coríntios capítulo 29, nós vemos o capítulo inteiro tratar sobre isso. Quando o próprio rei Ezequias começa a chamar o povo, dizendo: santificai, dizendo: limpai as vossas vestes. Sabe por que isso? Porque o povo, foi o que o presbítero Fernando falou, o que Israel estava querendo era uma salvação meramente humana, mas o rei entendia que a salvação que o povo precisava era a salvação do pecado, era perdão do pecado, era cura na alma, era tirar todo o peso de culpa que o povo carregava. E Ezequias falou: tira todas as suas vestes impuras e purificai, para que nós venhamos a apresentar a Páscoa ao Senhor novamente. Ezequias estava lembrando da aliança que ele tinha, e o que eu acho interessante é que o povo há muito tempo tinha deixado o altar lá de Levítico se apagar, e a primeira coisa que Ezequias fez no capítulo 29, o verso 7 foi dizer: limpa o altar e vamos novamente fazer um sacrifício de holocausto. A palavra holocausto nada mais é do que aquilo que sobe. O que Ezequias está dizendo é: precisamos voltar a fazer a nossa petição subir aos céus de glória. Precisamos voltar novamente a levantar a nossa voz para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que é isso que precisa nos nossos dias? Precisamos retornar, sabe o que? Parar de ser menos ouvintes e mais praticantes, porque até mesmo na hora da palavra é uma via de mão dupla. É Deus falando contigo e é você levantando a mão e dizendo: eu entendo o que tu está falando, eu entendo o que você está dizendo. Quem sabe o nosso milagre não está a partir de um momento de adoração sincera ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Precisamos novamente a levantar para os céus uma nova oração e um novo clamor. Apocalipse 5 no verso 8 vai dizer que temos lá nos céus uma taça de ouro, uma salva de ouro que está sendo cheia do incenso, e o incenso na verdade é a oração dos santos. Nós temos taças de ouro no céu e precisamos encher ela com a nossa adoração. Você crê nisso nessa noite? Você crê nisso nessa noite? É a nossa oração que precisa subir ao céu, é o nosso clamor que precisa subir ao céu. Ezequias entendeu e estava dizendo: precisamos clamar novamente. Antigamente não clamavam, mas não precisa olhar para trás, tem que ser agora. O culto de ontem não vale para hoje, por isso temos que adorar agora. O que foi falado ano passado não vai adiantar, precisamos falar agora. Foi o que Jesus falou para Pedro: Pedro, você é pescador de homem, mas de agora em diante será pescador de homem, pescador de peixe. De agora em diante pescará almas para o meu reino. Esse de agora em diante é que o coach fala lá fora, é a virada de chave, é a virada de mente. Só que para o cristão é uma porta que Deus abre. Não abrir e não fechar de olhos, essa porta é aberta, e de agora em diante precisamos retornar a clamar como antes. Você crê no que prego nessa noite?
precisamos voltar a ser o que éramos antes, precisamos voltar para o caminho do holocausto. Ezequias entendeu isso. O povo não adorava mais, não clamava mais, mas Ezequias falou: limpa as vestes, quem quiser adorar, e se quiser pode vir, tem espaço para quem quiser. E eu creio que nesta noite tem gente que quer adorar, tem gente que quer clamar, tem gente que quer glorificar. Levanta a tua mão para o céu por um momento e levanta o teu clamor de holocausto aqui nesta noite. Quem sabe o teu milagre está apenas a um clamor de distância. Então clamas a Ele nessa noite. Abre a tua boca e adore a esse Deus nessa noite. Ezequias entendeu isso e montou justamente um novo culto, um novo templo. E o holocausto ele é interessante para o povo de Deus, porque nada mais é do que uma chama que não pode se apagar. Nada mais é do que uma chama que não tem como se apagar. E tudo na nossa vida espiritual precisa ser baseada no altar. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Se não for no altar de Deus, dá errado. Não é pregar contra, mas se a riqueza te leva longe do altar, é maldade. Se as bênçãos te levam longe do altar, é maldade. Mas Ezequias sabia que melhor do que toda a riqueza era o holocausto voltar a fumegar novamente. Era o holocausto voltar a queimar a lenha novamente. Era o povo voltar a entender que existe um Deus no céu que cuida deles novamente. Era o povo entender que no altar todas as respostas são dadas novamente. Ezequias entendia isso, por isso ele sabia que a cura que o povo precisava era uma cura espiritual. Então ele olhou e falou: volta novamente a trazer a lenha, volta novamente a trazer os levitas, os sacerdotes, e vamos voltar a colocar lenha no altar. Ali naquele momento o fogo começa a pegar. Só que nós entendemos na Bíblia que o fogo sempre é uma coisa bem literal, mas também significativa. Eu tomaria muito tempo para falar, mas em rápidas palavras, o fogo para o crente é a resposta de todo tipo de pergunta para nossa mente. Sabe por quê? Se o problema é pecado, aparece Zacarias para lembrar do sumo sacerdote Josué, capítulo 3 de Zacarias. Estava ele diante de Satanás, e Satanás acusando ele, olhando e dizendo: a veste dele está suja, ele não pode mais adorar a Deus novamente. Então Deus aparece para ele e fala: Satanás, não tem como acusar esse aí, é como um tição tirado do fogo. Todo pecado está purificado e ele está perdoado. Tirai as vestes sujas, colocai a veste limpa, tirai a mitra suja, colocai uma mitra limpa, porque ele pode até ter pecado, mas eu farei vir sobre ele o meu servo. Qual é o nome do servo? O renovo da casa de Davi, o renovo da casa de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se o problema é pecado, o fogo é purificação. Aí também mais à frente tem dois jovens, Lucas e Cleopas, a caminho de Emaús, coração gelado demais, o culto deles era gelado demais. Só que de repente Jesus aparece do lado deles e eles nem conseguiram entender, mas para o gelado do coração, o fogo do Espírito Santo vem aquecendo e trazendo novamente todo tipo de alegria no coração. Quantos creem no fogo de Deus nessa noite? Quantos creem? Levanta a tua mão para o céu e adore se você crê nisso. E eles diziam: porventura não ardia o nosso coração, não ardia o nosso coração quando ele nos explanava tudo o que estava escrito. Para todo tipo de problema, o fogo do altar é a solução. Até mesmo para quando a nossa fé está sendo colocada em xeque. E aqui nós entramos na cura.
O próprio Daniel trabalhando justamente sobre isso. Aí a Bíblia fala que Daniel começa a ter visão. E a Bíblia fala que um chifre pequeno, com uma boca pequena, começa a falar coisas grandiosas. Daniel 7. Começa a falar coisas grandes, e aquele chifre pequeno é a prefiguração do anticristo, falando coisas grandiosas. E Daniel olha e fala, e eu prestava atenção no que ele falava. Mas de repente, uma labareda de fogo atravessa toda a minha visão, e eu olho para onde o fogo vinha, e tinha um trono totalmente incandescente com as chamas. Sabe o que é isso? Era Daniel olhando e falando, o chifre pequeno fala coisa grandiosa, mas quem está sentado no trono é maior do que o anticristo, é maior que Nabucodonosor, é maior que toda doença, é maior do que todo tipo de enfermidade. É por isso que nós pregamos a Bíblia, porque na Bíblia ele falou, e aonde o fogo estava, era onde aquele Deus tremendo estava sentado. É no trono dele que tem fogo. O batismo com o Espírito Santo está no trono, o renovo com o Espírito Santo está no trono, até mesmo a cura está no trono. Quantos creem no fogo do Espírito Santo nessa noite? Levanta a tua mão para o céu e me permita ser profeta de Deus para a sua vida. Satanás tenta apagar o fogo do coração da igreja, mas eu creio em um Deus que faz das páginas da Bíblia a maior verdade, e Ele nos afirmou que aonde tem 2 ou 3 no meio dele, Ele passeia, Ele passeia, Ele passeia, e os olhos dele é como chama de fogo, o cabelo branco como a branca lã, os pés como brasão reluzente, mas o olho é como chama de fogo, e ninguém foge do olho dele nessa noite. Adore a Ele por um momento. Você está diante dele nessa noite. É os olhos como chama de fogo que vê e sabe onde tratar. Aleluia. Glória a Deus. E Ezequias entendeu que fogo tinha sentido. Tinha sentido. Entretanto, quando ele começa, a aliança é refeita, a aliança da Páscoa. E aí nós precisamos lembrar o que é que Deus falou. Eu gosto desse texto, Êxodo 12, o verso 26, na hora que eles estavam saindo do Egito. Deus falando com Moisés e falou para Moisés, faz o culto, prepara tudo, e quando estiver tudo preparado e vocês estiveram adorando, quando seus filhos chegarem, eles vão perguntar, pai, que culto é esse vosso? Que culto é esse? Em outras palavras, por que vocês adoram tanto assim? Por que vocês ficam dando glória a Deus desse jeito? Por que vocês são tão felizes participando da mesa da Páscoa? E Moisés naquele momento, ele estava mostrando que quando os filhos perguntassem isso, era para os pais responderem dizendo, nós participamos disso, porque o Deus Todo-Poderoso nos tomou pela mão direita, e nos livrou dos nossos inimigos, e por isso que nós estamos com uma aliança feita com o nosso Deus. Foi quando o nosso Deus, Ele nos tirou daquele momento. É por isso que nós temos que fazer a nossa aliança, porque a nossa aliança tem sentido. Em outras palavras, para as páginas do Novo Testamento, Jesus, antes de partir, Ele instaurou a última Páscoa e colocou a Santa Ceia do Senhor, e Ele disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa. E quando Ele começou a partir, Ele falava, esse pão é partido por vós, esse suco, esse vinho é o sangue da nova aliança. Uma nova aliança foi feita. Passam-se os anos, passam-se os séculos, passam tudo o que tiver de passar, aí chega eu e você no século 21, entra mês e sai mês, e a nossa aliança está feita com o Senhor, porque nós sabemos
Deus, que importante mesmo é o altar de Deus. Podemos perder tudo, mas a aliança com Ele não pode. Por isso precisamos fazer essa aliança. A aliança, ela tem jeito. Com a aliança temos resposta. Por isso precisamos dessa aliança com o nosso Deus. Quem não tem essa aliança não entende. Quem não participa dessa aliança não entende. Ezequias entendia. O pai de Ezequias não era crente, só que Ezequias era crente e entendeu que ele precisava da aliança com Deus. E quando ele faz a aliança, certa feita, Senaqueribe tenta até mesmo ir contra o povo de Deus, mas quando a aliança está feita, já era. Não tem capeta no inferno que consiga ir contra um povo que tem aliança com Deus. Deus nem precisou descer, só enviou um anjo que devastou com tudo para mostrar que quem tem aliança não precisa ficar com medo. Ele guerreia a tua guerra, ele luta as tuas lutas, ele vence suas batalhas por causa da aliança. Quantos têm aliança com ele nessa noite? Glorifique a Deus pela aliança. É a aliança de Deus. Só que aí, e aqui eu caminho para a conclusão, nós entendemos que um povo aliançado, ele não está isento de luta, não está isento de prova, mas é importante ter aliança, porque na luta, na prova, nós conseguimos nos lembrar por que nós fizemos a aliança. De repente, rei Ezequias, ele cai doente. E a Bíblia fala que o profeta Isaías entra dentro da sala dele, entra dentro do quarto dele com uma palavra dizendo: põe sua casa em ordem, porque tu morrerás, não viverás. Ezequias, se seguisse o pai, o que ele ia falar? Tá bom, desdenhei mesmo, não preciso, vou morrer. Só que ele fez aliança. E aqui eu retorno aonde eu comecei. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer milagre. Só que quando nós fazemos a nossa parte, pode ter certeza que uma palavra se cumpre na nossa vida. O próprio João capítulo 10, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor conhece a voz das suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso aqui é quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus pode até adoecer, mas não perde nenhum tipo de esperança, porque sabe que o Deus da aliança cumpre com a palavra. O Deus da aliança cumpre com o decreto. O Deus da aliança cumpre com o que Ele fala. Aleluia. E Ezequias entendeu. Aparece Isaías e fala: tu morrerás, não viverás. O rei Ezequias então inclina a cabeça para a parede. Aqui você percebe que Ezequias agora ele vai tomar uma atitude que ele tomou na vida. Ele faz agora um holocausto, só que agora no coração, e começa a subir um clamor diante de Deus, dizendo: mas Senhor, e as obras que eu fiz, e tudo aquilo que trabalhei, tudo aquilo que conquistei, mas tudo isso foi para o Senhor. Parafraseando, ele orando para Deus, só que não é igual essas igrejas neopentecostais, colocando Deus na parede dizendo: eu faço, por isso eu tenho que receber. Não, ele está apenas conversando, dizendo: mas eu estou no teu caminho, tem misericórdia de mim, eu
estou aonde eu estou, mas estou no teu caminho. Tem misericórdia da minha alma. Isaías, ele está saindo, indo embora, só que o clamor começou a chegar diante de Deus, porque Deus conhece a voz daquele que clama, Deus conhece a voz daquele que ora, Deus conhece a voz daquele que busca. É por isso que não podemos desperdiçar culto. Os cultos que tem poucas pessoas, estamos orando sozinho, mas é uma chave que viramos no mundo espiritual, que lá fora aparece um vaso de Deus e olha, eu te vi quando ninguém te viu, eu falei quando ninguém falou. É Natanael debaixo da figueira, ninguém viu ele, Jesus disse, eu vi debaixo da figueira, eu vi quando ninguém viu, eu vi quando ninguém falou, eu falei. Você crê no que prego nessa noite? Ele sabe, ele ouve, ele conhece, por isso temos que levantar a oração a ele. Aleluia. É Jeremias dizendo no livro de Lamentações, eu trouxe isso na memória e por isso eu tenho esperança. É Ezequias dizendo, eu fiz, mas eu tenho esperança, não porque eu fiz, mas porque quando eu fiz, ele estava vendo eu fazer, ele estava vendo eu orar, ele estava vendo eu clamar. Adore a Deus por um momento, adore a Deus por um momento. Ele viu você quando ninguém viu, ele ouviu você quando ninguém ouviu, ele levantou você quando ninguém quis levantar, e ele está aqui nesta noite dizendo, eu sei o que ninguém sabe, por isso eu entro onde ninguém entra e faço o que ninguém faz. Adore a ele por um momento, adore o teu Criador por um momento, exalte a esse Deus. E Ezequias orou, Isaías sai, só que no mesmo momento Deus já olha para ele e fala, volta. Por quê? Porque eu vou mudar um pouco. E aí é uma discussão, né? Sempre foi. Que Deus é esse? Um Deus que muda decreto. Decreto de morte, se ele quiser, ele torna decreto de vida. Você crê nisso nessa noite? Decreto que não tem mais jeito para o médico, ele torna em um decreto de testemunho para entregar para vidas. Você crê nisso nessa noite? É um Deus que muda decreto. É o que Deus falou para Jeremias, dizendo, Jeremias, desce a casa do oleiro que vou falar com você. Jeremias desceu e Deus falou para ele, é o seguinte, a nação que eu prometer, eu vou abençoar, eu vou levantar e vou edificar. Se ela pecar, não se arrepender, eu vou tirar todo o bem que lhe pensar a fazer e vou fazer o mal. Agora, se a nação que eu falar, eu vou fazer você morrer, eu vou te derrubar e você não vai crescer. Se ela se arrepender, se ela voltar para o caminho, se ela voltar a adorar, eu vou tornar ela novamente a ser uma grande nação. Esse é o Deus que muda decreto. Aleluia. Isaías volta com uma mensagem diferente. Ei, Deus ouviu tua oração. 15 anos será decretado a mais na sua vida. O rei naquele momento levanta com fé. Eu creio. Então ele vai, caminha. Aí que está o detalhe, não entendemos os planos de Deus. Nesse meio tempo, nasce alguém chamado Manassés. Quando o rei Manassés nasce, assume o lugar de Ezequias. Ezequias fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. Só que quando Manassés assume, o que o pai construiu ele derruba. O que o pai fez de bom ele destrói. E tudo que o pai destruiu de ruim ele levanta. Tudo ao contrário. Fez tudo de ruim aos olhos do Senhor. Só que fé
não se explica, simplesmente você obtém. Por isso que nós precisamos de testemunhos. Com a permissão do pastor, posso? Coloque sobre os seus pés, eu encerro. Quando Manassés ele nasce, faz de tudo de ruim aos olhos do Senhor, e ele é levado cativo. Ele foi levado como prisioneiro contra as nações, a nação da Síria. Só que tem um detalhe: ele estava preso. Tudo de ruim ele fez. Por conta do pecado, ele estava preso. Só que você crê que a sua fé pode ir além dos limites humanos? Você crê nisso nessa noite? Ezequias, ele tinha fé. Manassés, ele ficou com uma fé dúbia. Foi levado cativo. Só que quando ele estava na prisão, a Bíblia fala que Manassés, ele orou e se humilhou. Sabe a quem? Ao Deus de seus pais. Ele lembrou do pai Ezequias, que agora não está em vida mais, está na sepultura. Só que ele lembrou de uma coisa: o meu pai, ele teve fé que Deus ia curar e Deus curou. O meu pai teve fé que Deus ia mudar decreto e Deus mudou. Agora Manassés está com o decreto feito que ele vai morrer, mas ele lembrou de um culto, o culto que o pai dele fez. E foi a mesma pergunta que os filhos de Israel faziam: que culto é esse vosso? Que culto é esse vosso? E ele começou novamente a orar ao Deus de seus pais. E de repente Deus restaurou Manassés. Porque Deus cura, Deus salva, Deus liberta, muda decreto para aquele que tem fé. E nessa noite eu creio que com a fé da igreja, esse Deus, Ele vai mudar decretos nessa noite. Esse Deus, Ele vai alterar palavras nessa noite. O que era maldição será em bênção, o que era tragédia será vitória, por causa do nome dEle e pela fé da igreja. Você crê nisso nessa noite? Adore a esse Deus, pois Ele muda decretos. E faço uma pergunta, apesar de ter rostos conhecidos: tem alguém aqui que não é cristão e quer nessa noite render a sua vida para o Deus que muda decretos? Dá um sinal com sua mão. Você, quem sabe que está afastado da igreja e quer nesta noite retornar para os caminhos do Senhor, dá um sinal com sua mão. Tem alguém no nosso meio? Alguém? Creio que todos são cristãos. Então une a tua fé com a minha. Não sei o decreto ruim que foi para você. Eu sei os decretos que às vezes eu passo. Mas eu creio que com a fé da igreja esses decretos serão mudados para a vitória. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eis aqui tua igreja, eis aqui teu povo, eis aqui a tua noiva. Pedimos a Ti neste momento que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha mudar os decretos que quem sabe o povo está passando. Oro neste momento pedindo a Ti que aonde levantou um decreto de morte, que o Senhor venha transformá-lo em vida. Aonde levantou um decreto de enfermidade, venha levantar um decreto de saúde. Aonde levantou um decreto que não ia dar certo, venha levantar um decreto que tudo vai dar certo, pelo poder que reside no nome do Senhor. Eis aqui teu povo que precisa do Senhor. Enche com teu Espírito Santo, e que aonde tem um crente que precisa de fé, dê uma dose de ânimo nele, e que ele consiga ter força para caminhar. Enche teu povo, eis aqui o teu povo, e fica conosco. É o que te pedimos, e com fé na vitória te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém.
Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Cante isso. Nada é